Olá, pessoal! Estamos de volta nessa segunda temporada do Seed by Seed, Teologia do Corpo, toda semana uma sementinha para florescer o amor no seu coração, aqui na Web TV das Sementes do Verbo. Bem-vindos mais uma vez, esse já é o nosso terceiro episódio, mergulhando agora de vez na Teologia do Corpo. A gente espera que você curta, compartilhe e deixe seus comentários aqui, as suas perguntas, as suas dúvidas, para a gente poder fazer junto com vocês também esse nosso programa Seed by Seed, uma sementinha a cada semana. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello e estamos aqui diretamente da Casa São Francisco de Sales, no Rio de Janeiro, trazendo um pouco desse tesouro escondido da igreja para vocês. Como a gente já tinha comentado com vocês nos episódios passados, a gente está meio que te fornecendo uma chave de leitura para entender o que é a teologia do corpo. Isso para a gente foi muito importante e a gente está compartilhando com vocês aqui o caminho que nós fizemos. Cada pessoa aprende de um jeito diferente, pensa de um jeito diferente, mas a gente queria te passar, a partir da nossa experiência, o que nos ajudou a poder trazer, de fato, a teologia do corpo para a nossa vida. Hoje nós queríamos tocar com vocês em uns 3 pontos que são importantes para a gente compreender bem o texto da teologia do corpo. Primeiro, 4 movimentos que a teologia do corpo faz. Depois, qual é o seu principal objetivo e qual é o principal argumento que o Papa usa. Ou seja, tudo, a teologia do corpo inteira, toda a metodologia, a estrutura, a forma como ela está escrita, estão baseados nesses pontos. Então, primeiro, os 4 movimentos que a teologia do corpo faz o tempo todo. Um movimento de interioridade, exterioridade, verticalidade e horizontalidade. Então, esses 4 movimentos. E a gente vai explicar um pouquinho o que significa isso. Toda a teologia do corpo, ela foi construída pensando em conhecer o ser humano por dentro, em um outro documento, até que foi lançado mais ou menos na mesma época que as catequeses da teologia do corpo começaram a ser pronunciadas. É um documento de São João Paulo II, de 1979, que é o Redemptor Hominis, então Jesus Cristo, Redentor dos homens. São João Paulo II já fala que Cristo revela o homem ao homem. Ou seja, Jesus é o nosso modelo para a gente compreender o nosso interior, tudo aquilo que se passa na nossa alma. Também existe um movimento na teologia do corpo de exterioridade. Então, como o nosso corpo, como o mundo material, pode nos revelar a presença de Deus e mais, o desígnio de Deus para a nossa vida. Um movimento de verticalidade, então um movimento para cima, porque o objetivo da teologia do corpo é elevar o ser humano a Deus e nós redescobrirmos a nossa dignidade de filhos de Deus e que o nosso fim, o nosso destino último é o céu. E um movimento de horizontalidade, para que com a teologia do corpo a gente aprenda a se relacionar, para que a gente saiba como nos relacionarmos melhor com os nossos irmãos, com as pessoas que estão à nossa volta. É verdade. E o Papa São João Paulo II, quando ele começa a teologia do corpo, dentro da divisão que ele fez dos ciclos de todas as catequeses, ele já faz essa separação que a Tatiana mencionou agora de interioridade, exterioridade, horizontalidade, verticalidade. Ele já faz essa separação nas catequeses do primeiro ciclo, de forma que fica muito didático, e o Papa São João Paulo II usa muito dessa didática, dessa pedagogia para ensinar, porque se você for pensar bem, esse movimento tem uma lógica, tem um porquê, tem uma razão. O Papa São João Paulo II não resolveu começar pela interioridade e depois ir para a horizontalidade, que são movimentos, né? Não são definições que o Papa São João Paulo II trouxe de algum lugar, mas ele mostra para a gente como que deve ser a nossa ação, o nosso ser.
E cada um desses 4 movimentos vai marcar muito tudo aquilo que ele ensina, para ensinar, para dar a base do que a gente vai ver ao longo de todas as catequeses, termos que ele usa e que, se a gente entende agora quais são esses movimentos e para que eles servem, fica muito mais fácil a gente entender depois. Então, só para que você tenha uma noção, quando o Papa fala e ele dá o exemplo desse primeiro movimento como sendo o movimento da interioridade, por que ele dá esse primeiro movimento como o movimento da interioridade? Porque ele quer permitir que o homem se conheça, que a pessoa saiba quem ela é, né? A partir desse movimento para dentro, de me olhar, me compreender, me localizar. Quem sou eu na minha vida pessoal? Quem sou eu na minha vida comunitária? Quem sou eu na minha vida religiosa? Quem sou eu na minha vida familiar? Tendo a noção de mim enquanto pessoa. E aqui, quando eu me vejo enquanto pessoa, já entra muito daquilo que a gente viu quando nós estudamos na série passada o livro Amor e Responsabilidade, onde o Papa São João Paulo II salienta de uma forma muito tranquila e muito objetiva também a sexualidade humana. Então, eu olhar para mim, eu também entendo a minha sexualidade dentro de cada uma dessas realidades. Então, é um movimento que o Papa São João Paulo II toma por primeiro, porque não adianta eu querer compreender o mundo, eu querer compreender as relações, eu querer compreender a minha relação com Deus, e vocês já conseguem perceber que exterioridade, horizontalidade, verticalidade, a gente já vai dando essas dicas, mas o primeiro passo é eu me compreender enquanto pessoa. Por isso o Papa São João Paulo II faz esse movimento para dentro. Dentro desse primeiro movimento, o Papa São João Paulo II já poderia esclarecer para a gente, e a gente vai ver ao longo dos episódios com vocês, o caso, por exemplo, da definição que ele nos traz da teologia do corpo, da solidão original. A gente vai ver, fique tranquilo, o que é a solidão original, da onde o Papa tira isso, da onde o Papa deduz com todos os seus estudos, né, e tudo aquilo que ele traz da teologia do corpo, mas a gente já consegue perceber que eu só sou sozinho, eu só consigo entender essa solidão original se eu olho para mim. Se eu estou olhando para alguém, não tem solidão. Então percebam como eu preciso olhar para mim, para me compreender. Esse segundo movimento de olhar para fora, esse exteriorizar, né? Esse perceber o que está ao meu redor, que é esse segundo movimento que o Papa São João Paulo II nos traz, de sairmos de nós, de caminharmos, de não ficarmos só fechados em nós. É preciso esse primeiro movimento para nos compreendermos, mas é necessário o segundo para que a gente efetivamente dê razão, e o Papa São João Paulo II gosta muito da razão, né? Apesar dele estudar muito a fenomenologia, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele não considera a fenomenologia, quer dizer, os fenômenos, aquilo que a gente vive pura e simplesmente, mas ele também considera o uso da razão fundamental para que a gente siga nesse caminho. Então esse segundo movimento é a exterioridade, eu saio de mim, eu vou na direção do outro. E eu saio, e como que eu saio na direção do outro? No terceiro movimento, na horizontalidade, porque eu saio de mim já sabendo quem eu sou, percebendo a minha função, a minha missão, eu saio de mim e vou na direção do outro. E o quarto movimento, que é a verticalidade, que é essa unidade que eu consigo fazer, e a gente vai ver depois a unidade original, a gente vai ver esse movimento da esponsalidade do corpo, que é uma entrega, e essa entrega do corpo, essa entrega de mim enquanto pessoa, que lembra que a gente viu lá no Amor e Responsabilidade? Quando a gente fala em corpo, a gente está falando em pessoa. Então esse sair é um movimento onde eu entendo a esponsalidade do meu corpo, que é fundamental para a gente perceber a beleza da teologia do corpo. Por fim, o quarto movimento, a verticalidade. É como nós somos um entre nós e, sendo um entre nós, como que nós caminhamos em direção a Deus. E aqui eu quero só enumerar para vocês, no primeiro ciclo, que é o princípio, né?
E a gente sempre brinca dizendo que o Papa São João Paulo II é muito inteligente porque ele começa pelo princípio. E, de fato, no princípio, ele já faz essa separação desses 4 movimentos. Então, se você faz algumas anotações, toma nota, né? Fica aí a oportunidade. Da catequese número 2 até a catequese número 7, o Papa São João Paulo II fala tudo aquilo que ele ensina da relação do homem, das relações originais, da solidão original, já é mencionada nesse grupo de catequeses. A gente tem as catequeses que vão nesse movimento da interioridade, desse movimento para dentro, de conhecimento, de autoconhecimento. Depois das catequeses número 8 até a catequese 14, são as catequeses que desenvolvem os seus temas, mas que direcionam para esse movimento da exterioridade, esse movimento de sair de si, sair de mim e ir, né, para a realidade aonde eu me encontro. Da catequese 15 até a catequese 18, o Papa São João Paulo II desenvolve diversos temas. Por exemplo, na catequese 15, ele fala: o homem pessoa torna-se dom na liberdade do amor. Então, o homem que se torna dom nessa liberdade é o homem que já está fazendo esse movimento de sair de si, porque quem ama não fica fechado em si mesmo. Quem ama sai na direção do outro para que o outro possa viver esse amor. E, por fim, o 4º movimento vai da catequese número 19 até a catequese número 23, que é justamente esse movimento da verticalidade, fechando esses 4 movimentos e fechando com a 23ª catequese, esse primeiro ciclo do princípio, onde o Papa São João Paulo II já começa a desenvolver todas as suas temáticas, tudo aquilo que a gente precisa para entender bem a teologia do corpo, mas já mostrando para nós esse movimento. Então, essas catequeses vão nesse movimento. Então, se você pretende começar o estudo das catequeses do Papa São João Paulo II pelas catequeses, para que você possa ter noção de alguns, apesar da gente não indicar esse início dessa forma, porque as catequeses são profundas, por isso que a gente está aqui com vocês, justamente para poder dar uma informação mais mastigada, né? É igual aquela criancinha que nasceu, que precisa da comida amassadinha, precisa de repente bater no liquidificador, até depois poder ingerir o alimento sólido. Porque senão, imagina, né? Você pega uma criança, entrega para ela um bife. É uma delícia, mas ela não vai conseguir digerir. Então, no máximo que ela vai fazer é, de repente, ficar sentindo ali um gostinho e tal, mas não vai poder até se nutrir daquilo que aquele alimento tem para ela. Então, a criança pequena, você precisa a massa, ou já é um alimento já líquido, né, para ficar mais fácil. E uma outra dica, então, que a gente quer dar, além de você ser capaz de perceber esses movimentos que nos ajudam a viver melhor, né? Quando a gente compreende essa dinâmica da ação de Deus, da graça de Deus em nossas vidas. Um segundo ponto muito importante é a gente perceber qual é o principal objetivo de São João Paulo II ao nos apresentar a teologia do corpo. O seu principal objetivo é nos mostrar, nos revelar uma visão integral do ser humano, ou seja, unidade de corpo e alma. Nós, seres humanos, fomos constituídos, criados por Deus, exatamente nessa unidade de corpo e de alma. Por isso, essa importância de uma visão integral do ser humano, ou seja, o ser humano como um todo. No episódio passado, nós até comentávamos com vocês de como São João Paulo II quer fazer uma antropologia adequada, ou seja, realmente fazer com que a gente chegue a esse autoconhecimento e assim a gente possa se relacionar melhor com os nossos irmãos e com o próprio Deus, a quem nós fomos criados imagem e semelhança, e também o princípio da redução, que no encontro passado, se você não viu, então aproveita, corre e vê, porque nós comentamos também sobre essa questão de que São João Paulo II quer nos mostrar o que é essencial. Chegarmos ao cerne, à essência do ser humano. Então, o objetivo principal da teologia do corpo
é justamente nos mostrar essa visão integral do ser humano. Isso é muito interessante quando a gente pega, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, que foi escrito sob o pontificado de São João Paulo II também, então tem muito da influência dele ali, que nos traz a definição de sexualidade, no número 2332, e mostra justamente a sexualidade com uma visão ampla, como algo que abrange o corpo e a alma. Inclusive a minha alma, ela faz parte, ela é um dos componentes da sexualidade humana. Então a sexualidade é muito mais do que a genitalidade. É verdade, às vezes a gente quando pensa em ter uma visão integral da pessoa, a gente costuma se prender àquilo que a gente vê. Porque eu não posso estar aqui falando de alguém e você não conseguir imaginar essa pessoa. Então, é um movimento natural do ser humano, né? Ah, a minha mãe, o meu pai, o meu vizinho, o meu amigo. Vem a imagem, né? Sempre vem a imagem da pessoa. Inclusive, quando a gente fala de alguém que já faleceu, isso também acontece. Quando você fala o nome de alguém, a tendência é você lembrar o corpo daquela pessoa, lembrar a fisionomia. É como se viesse uma foto, né, na sua cabeça, né? Mas a gente não pode reduzir a pessoa só aos aspectos e às questões físicas. A pessoa é essa unidade perfeita, maravilhosa, sonhada por Deus, de corpo e alma. E além disso, um terceiro ponto importante é a gente entender, já que a gente viu esses movimentos que São João Paulo II nos propõe, o principal objetivo da teologia do corpo, que é apresentar uma visão integral da pessoa. Então, a sexualidade como algo que afeta tanto o meu corpo como a minha alma, pega todos os meus relacionamentos, tudo que eu sou, as teias que eu construo, o meu jeito de ser, o meu jeito de me relacionar. E isso é muito interessante a gente ver quando a gente compara homens e mulheres, né? O jeito que homens têm de amar, o jeito que as mulheres têm de amar, até na forma de se cumprimentar, né? Chega a ser até interessante e engraçado, né? Então, quando a gente olha para essas características que até se diferenciam bastante, a gente costuma até rir de algumas delas, né? E aqui a gente está dizendo que é defeito de um ou defeito do outro, mas são as características que cada um tem e são exatamente essas características que marcam aquela pessoa. E aí a gente já sai para essa segunda forma de compreender essa pessoa na integralidade. A gente falava antes, se eu falar o nome de uma pessoa aqui que você conheça ou alguém conhecido, logo vem na sua memória a imagem daquela pessoa. Mas você não costuma pensar naquela pessoa, num primeiro momento, na sua característica. É comum que logo na sequência venham as características dela, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto avó. Mas a gente percebe que isso vem num segundo momento. E é justamente essa forma de agir naturalmente, num segundo momento, de pensar a pessoa na sua integralidade, é que o Papa São João Paulo II quer trazer. Porque quando a gente pensa só numa característica, que é só a característica física, ou quando a gente pensa só na outra característica, que é a sua sexualidade, a sua forma de ser, de pensar, como ela interage, psicológicas, ficando só numa ou ficando só noutra, a gente separa aquilo que é integral, que é íntegro. Por isso que o Papa São João Paulo II fala nessa necessidade de compreender a pessoa na sua integralidade, de corpo e de alma. E um terceiro ponto que a gente gostaria de comentar com vocês, que é muito importante, que é uma chave de leitura também, que vai perpassar a teologia do corpo toda, é a questão vamos dizer assim, do argumento principal que São João Paulo II vai usar na teologia do corpo, que é o que ele chama, é um termo, uma expressão, que ele chama de significado ou de sentido esponsal do corpo.
O que é esse sentido ou esse significado esponsal do corpo? São João Paulo II vem nos mostrar que o nosso corpo nos conta, nos revela o sentido da nossa vida. Se você quer descobrir o sentido da sua vida, você não precisa ir longe, você não precisa... Deus deixou o sentido da nossa vida gravado no nosso corpo. E é um sentido esponsal. O que significa isso? Você, mulher, como eu, o seu corpo de mulher, o meu corpo de mulher, me revela, Deus deixou gravado aqui, que eu nasci para ser uma esposa e uma mãe. Você, homem, o seu corpo de homem te diz, te revela, ele te mostra que você só vai encontrar o sentido da sua vida quando você se tornar um esposo e um pai. Esse é o significado esponsal do corpo que São João Paulo II vai trabalhar maravilhosamente, tanto na primeira parte da teologia do corpo, como lá na segunda parte, quando ele for falar do celibato, do matrimônio. Esse argumento, ele perpassa a teologia do corpo inteira. Na ressurreição da carne, quando nós vamos nos entregarmos de corpo e alma ao nosso esposo, com E maiúsculo, que é Deus. Ou seja, o nosso corpo nos revela que nós nascemos para sermos esposos, para nos darmos aos outros e, em última análise, nos darmos, nos entregarmos ao próprio Deus, porque esse é o nosso destino final. Então, o meu corpo de mulher, que tem um útero pronto para receber uma nova vida, ele me diz que eu não serei totalmente completa se eu não tiver o outro, que é aquele que tem a semente para me germinar, para me fecundar. Essa complementariedade dos sexos se mostra na teologia do corpo de uma forma assim grandiosa, magistral mesmo, que São João Paulo II faz. E então essa é uma chave de leitura assim fundamental. Você não pode esquecer jamais desse argumento que São João Paulo II faz por toda a teologia do corpo. O significado esponsal do nosso corpo. O meu corpo de mulher existe para o homem e o homem existe com o seu corpo e alma, porque a gente já sabe que a visão é integral, para a mulher. A gente costuma dar um exemplo bem simples para a gente entender como homens e mulheres foram feitos um para o outro, que é o exemplo do plugue e da tomada. Uma tomada só tem sentido de existir porque existe um plugue. E é ali que a energia acontece, é ali que a magia ocorre, justamente quando você junta os dois que são diferentes para fazer a energia fluir, para fazer a vida fluir. É assim também com o homem e a mulher, diferentes, mas complementares, assim como nós fomos criados à imagem e semelhança da Santíssima Trindade, que não é uma solidão, mas que são três pessoas numa comunhão de amor perfeita, formando uma unidade, formando um só Deus. E aí a esponsalidade do corpo traz para a gente essa primeira noção para que a gente consiga entender que não importa o meu estado de vida, mas a minha vida existe para ser dada, para ser doada. E eu só vou entender essa esponsalidade, e toda vez que a gente fala de esponsalidade, a gente lembra de esponsal, a gente lembra de marido e mulher, lembra de casamento, lembra de união. E cada um de nós, com o nosso corpo, e lembre-se, quando a gente fala com o nosso corpo, a gente está falando de nós mesmos, porque o corpo é a pessoa. Essa esponsalidade, ela existe para que eu possa fazer comunhão com o meu irmão próximo, se eu sou casado, fazendo a comunhão matrimonial, com o meu irmão da comunidade, fazendo uma relação comunitária com o meu irmão da paróquia, com o meu irmão que eu nem conheço. Mas eu tenho condições de, vivendo essa esponsalidade, fazer comunhão. Muita gente pode achar que, quando eu falo em esponsalidade, eu estou falando em me casar.
até se casar, mas não necessariamente na visão de casamento que a gente tem hoje, quando a gente fala de um matrimônio entre um homem e uma mulher. Então, esponsalidade do corpo é aquilo que nos leva a seguir aqueles 4 movimentos que a gente refletiu no começo, que é: eu me conhecendo, eu saio de mim e vou na direção do outro. Ninguém pode doar aquilo que não tem. Se você não se pertence, se você não se conhece enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto sacerdote, enquanto freira, enquanto consagrado, enquanto celibatário, eu poderia aqui listar diversas realidades de vida, mas a partir do momento em que eu me conheço, eu faço esse movimento e conscientemente eu saio de mim e vou na direção do outro, eu automaticamente, quase que naturalmente, eu faço esse movimento, esses 4 movimentos propostos pelo Papa São João Paulo II, logo no comecinho da sua teologia do corpo, para que a gente possa viver o maior de todos os mandamentos que o próprio Jesus nos deu, que é amar a todos, sem medida, sem escolher, sem colocar uma vírgula, um porquê, um porém, um quem sabe. Não, é sairmos de nós e efetivamente podermos fazer essa esponsalidade e só aumentando a esponsalidade individual, a esponsalidade familiar, a esponsalidade comunitária, a esponsalidade de uma região toda, e é para que a igreja efetivamente possa ser uma só. Nossa vida existe para ser um dom desinteressado para o outro, ou seja, sem interesse, sem cobiça, mas simplesmente por amor. Isso é o significado esponsal do corpo, reconhecer que o meu próprio corpo me diz que eu nasci para me entregar, assim como Cristo se entregou na cruz por nós. No nosso próximo episódio, a gente vai trazer para vocês dicas muito legais de um estudo efetivo para você que talvez nunca ouviu falar sobre a teologia do corpo, enfim, ou quer saber por onde começar. Então fica ligado e aproveita, compartilhe o conteúdo desse programa, com certeza você conhece mais pessoas que podem se beneficiar muito com essa sementinha que é lançada a cada semana, e aproveita também para conhecer os demais conteúdos que são postados aqui no canal da Comunidade Sementes do Verbo também. Então fica ligado, no próximo episódio a sementinha que a gente vai colocar no seu coração vai ser um roteiro, dicas de leitura para te ajudar a conhecer um pouco mais a teologia do corpo. E a gente quer ouvir a sua opinião também. Coloca aqui os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, para a gente começar a trazer aqui para o nosso programa também. Se você quiser, deixa o seu nome, de onde você está falando, e compartilha esse conteúdo com outras pessoas também. Então, nós queremos agradecer e queremos te convidar para também conosco nos ajudarmos a lançar essas sementes de amor seed by seed, uma sementinha a cada vez. Até a próxima!